Você já ouviu falar de uma rainha tão poderosa que seu nome se tornou sinônimo de maldade? Uma mulher cuja história é um alerta que ecoa através dos séculos. Hoje vamos mergulhar nas sombras do passado para desvendar a vida de uma das figuras mais infames da Bíblia. Prepare-se, porque a história que vou contar não é um conto de fadas. É uma história de poder, idolatria e de como a justiça divina sempre prevalece. Fique comigo até o final para descobrir as lições surpreendentes que essa narrativa sombria nos oferece. Veja o cenário. Tudo começa no século IX a.C. O reino de Israel, sob o comando do rei Acabe, estava em um ponto de virada. Para fortalecer suas alianças políticas, Acabe fez um casamento estratégico. Ele se casou com a filha do rei dos Sidônios, uma princesa fenícia de Tiro. O nome dela? Jezabel. À primeira vista parecia um movimento político inteligente, uma aliança que traria estabilidade e prosperidade. Mal sabiam eles que essa união não traria apenas uma nova rainha, mas uma tempestade de conflitos espirituais que abalaria Israel até seus alicerces. Jezabel não chegou sozinha. Ela trouxe consigo seus deuses, suas tradições e uma vontade de ferro para impô-las a uma nova nação. Suspense, o povo mal sabia o que estava por vir. Jezabel não era uma rainha discreta. Ela era uma mulher de personalidade forte e uma devota fervorosa de Baal, uma divindade pagã cananeia. Ao chegar em Israel, ela não se contentou em praticar sua fé em particular. Com o apoio do rei Acabe, que se mostrou fraco e influenciável, ela iniciou uma verdadeira campanha para transformar Israel em uma nação adoradora de Baal. Ela construiu templos, ergueu altares e sustentava centenas de profetas de Baal e Azerá com recursos do próprio palácio real. Para Jezabel, a adoração ao Deus de Israel era um obstáculo a ser removido, e ela estava disposta a tudo para alcançar seu objetivo. E o pior ainda nem tinha começado. A influência de Jezabel não se limitou à esfera religiosa. Ela começou uma perseguição implacável contra os profetas do Senhor. Imagine a cena: homens de Deus, que falavam em nome do Criador, sendo caçados e executados por ordem da rainha. Foi um tempo de trevas para os fiéis em Israel. Muitos tiveram que se esconder em cavernas para sobreviver, como os 100 profetas que foram protegidos por Obadias, um servo temente a Deus que trabalhava no próprio palácio de Acabe. A coragem de homens como Obadias foi um raio de luz em meio à escuridão imposta por Jezabel. Mas a rainha estava determinada a erradicar completamente a fé no Deus de Israel. Foi então que o povo começou a perceber que os tempos difíceis estavam se alastrando cada vez mais. Nesse cenário de perseguição e idolatria que surge uma das figuras mais icônicas do Antigo Testamento, o profeta Elias. Deus o levanta como um contraponto direto ao poder de Jezabel e Acabe. Elias era um homem do deserto, rude, direto e cheio de um poder que não vinha de tronos ou exércitos, mas do próprio Deus. O confronto entre Elias e Jezabel não era apenas uma disputa pessoal. Era uma batalha espiritual pelo coração da nação. De um lado, uma rainha poderosa com todo o aparato do Estado. Do outro, um profeta solitário, mas que carregava a autoridade divina. O palco estava montado para um dos embates mais dramáticos da Bíblia. O auge do problema. O ponto alto desse confronto aconteceu no Monte Carmelo. Elias, sozinho, desafiou os 850 profetas de Baal e Azerá, patrocinados por Jezabel, para uma prova de fogo, literalmente. A proposta era simples. Cada lado prepararia um sacrifício, mas sem colocar fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o verdadeiro Deus. O dia inteiro, os profetas de Baal clamaram, dançaram, se cortaram, mas nada aconteceu. O silêncio de seus deuses era ensurdecedor. Então, ao final do dia, Elias preparou seu altar, encharcou-o com água 3 vezes e fez uma oração simples e poderosa. Imediatamente, o fogo do Senhor caiu do céu e consumiu tudo. A resposta foi tão espetacular que o povo não teve dúvidas e proclamou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Naquele dia, a idolatria de Jezabel sofreu um golpe devastador. E ela ficou muito transtornada com o que acabara de testemunhar. Você acha que Jezabel se arrependeu ou se curvou diante desse milagre? Pelo contrário. Quando soube o que aconteceu no Monte Carmelo e que seus profetas haviam sido derrotados, sua fúria atingiu o ápice. Ela enviou uma mensagem direta a Elias, jurando tirar sua vida em 24 horas. Sim, o mesmo profeta que havia acabado de invocar fogo do céu fugiu para o deserto com medo de uma mulher. Isso nos mostra o quão aterrorizante e implacável era a influência de Jezabel.
Ela não se intimidava com o poder de Deus. Ela o desafiava abertamente, cega por sua própria arrogância e idolatria. Jezabel sentia-se no direito de fazer o que queria com qualquer um. E a maldade dela não parou por aí. Um episódio revela a profundidade de sua crueldade. O caso da vinha de Nabote. Nabote era um homem justo que possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe. O rei cobiçou a terra, mas Nabote se recusou a vendê-la, pois era a herança de sua família. Acabe ficou amargurado, mas foi Jezabel quem tomou a iniciativa. Com frieza e astúcia, ela forjou cartas em nome do rei. Contratou testemunhas falsas para acusar Nabote de blasfêmia e traição, crimes puníveis com a morte. Nabote foi injustamente condenado e apedrejado. Logo depois, Jezabel disse a Acabe: "Levante-se e tome posse da vinha." Ela não tinha limites para conseguir o que queria, mesmo que isso custasse a vida de um inocente. E apesar de Deus odiar injustiças, todos somos livres para fazer o que bem entendermos. Só então veio a resposta divina. Diante de tamanha injustiça, Deus não ficou em silêncio. Ele enviou o profeta Elias novamente, desta vez para confrontar Acabe e Jezabel com a sentença divina. A profecia foi terrível e específica. Elias declarou que, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também lamberiam o sangue de Acabe. E sobre Jezabel, a profecia foi ainda mais sombria. Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. A justiça de Deus pode parecer tardia aos nossos olhos, mas ela é sempre certa e precisa. A sentença estava selada. Era apenas uma questão de tempo. E o que aconteceu depois de tudo isso? Anos se passaram. Acabe morreu em batalha, e a profecia sobre ele se cumpriu. O tempo de Jezabel também chegou ao fim com a ascensão de Jeú, um comandante do exército que foi ungido por Deus para exterminar a casa de Acabe e purificar Israel da idolatria. Ao saber que Jeú estava chegando, Jezabel, em um último ato de desafio e orgulho, pintou os olhos, arrumou o cabelo e olhou pela janela, pronta para confrontá-lo. Mas seu poder havia acabado. Jeú ordenou que os eunucos do palácio a jogassem pela janela. Seu corpo se espatifou no chão, e como profetizado quando foram buscar seu corpo para sepultá-lo, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam devorado o resto. A palavra de Deus se cumpriu ao pé da letra. Você já conheceu uma Jezabel? A história dela é sombria, mas nos deixa lições valiosas. Primeiro, ela nos alerta sobre o perigo de permitir que influências negativas e contrárias aos nossos valores dominem nossas vidas, nossas famílias e nossa sociedade. Acabe, por sua fraqueza, abriu a porta para o mal. Segundo, nos mostra que a justiça de Deus é infalível. Nenhuma maldade, por mais poderosa que pareça, fica impune. Deus vê tudo e age no tempo certo para proteger os justos e punir a iniquidade. E por fim, a sobrevivência dos fiéis e a coragem de profetas como Elias nos ensinam que, mesmo nos tempos mais escuros, a luz da fé e da obediência a Deus nunca se apaga. Sempre haverá aqueles que se mantêm firmes, e Deus sempre os honrará e os livrará. A história de Jezabel não é apenas sobre o fim de uma rainha má, mas sobre o triunfo eterno da soberania e da justiça de Deus. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pela história. Meu querido e querida, se você gostou e quer desvendar mais segredos e lições da Bíblia, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, pois isso também vai ajudar a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Me diga nos comentários o que mais te impactou na história de Jezabel. Até a próxima!